Olá, vamos dar a continuidade da nossa aula Mundo Desenvolvido, Aspectos Econômicos, do módulo 3. Vamos falar sobre os investimentos estrangeiros. Segundo a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, temos de separar os investimentos estrangeiros em dois tipos: investimentos em carteira e os investimentos produtivos. Os em carteira, eles cresceram muito desde o início deste século. Eles são realizados por meio de compra de ações e títulos de valores negociados em bolsas de valores abertas ao capital estrangeiro. O que é necessário, pessoal, para atrair os investimentos financeiros, do exterior? O país, ele tem que ter estabilidade política e econômica. As empresas têm que terem atrativos, os setores econômicos têm que serem dinâmicos, como, por exemplo, elétrico, petróleo, gás, infraestrutura e também até o agronegócio. No final de 2015, quando o PIB mundial era calculado em cerca de 110 trilhões de dólares, o valor de mercado das ações negociadas elas chegaram a cerca de 117 trilhões de dólares. Ao lado, nós vemos a imagem das duas maiores bolsas de investimento. Ambas estão em Nova York, nos Estados Unidos. Há também investimentos estrangeiros feitos com capitais produtivos, conhecido como o investimento estrangeiro direto, o IED. Esses investimentos, eles são realizados por empresas e bancos internacionais, e eles têm como objetivo de controlar a gestão das empresas dos países onde eles investem. São realizados principalmente por transnacionais, que querem abrir filiais ou ampliar os seus negócios em determinados países. Vamos dar uma observada aqui no nosso gráfico. Na década de 1990, o gráfico mostra o salto dos IDs a partir da nova fase da globalização. O crescimento sofreu uma ruptura, a partir de 2001. Essa ruptura foi em função da insegurança criada pelo atentado terrorista em 11 de setembro daquele ano em Nova York. Analisando dados recentes, verificamos que os fluxos de IDs voltaram a subir, alcançando aproximadamente 1 trilhão e 800 milhões de dólares, isso em 2015. Portanto, ainda abaixo do pico de 2007. O principal fator que impulsionou esse crescimento foi o aumento de fusões e aquisições envolvendo essas empresas transnacionais. O que nós observamos é o controle dos países desenvolvidos sobre a maior parte dos investimentos, embora os países emergentes tenham elevado a sua participação nos últimos tempos. A distribuição geográfica dos IDs revela as relações de força econômica e a geopolítica que configuram o mundo em cada época. Com a crise iniciada em 2008, as regiões que mais perderam investimentos foram a Europa e também os Estados Unidos. A Europa se recuperou da crise financeira, mas os dados mostram que a Ásia a superou. A África também teve crescimento de IDs até 2008, mas também após a crise não se recuperou e ela continua até hoje sendo a região com menos investimento. Analisando a distribuição dos investimentos estrangeiros, diretos, realizados em 2015. Vamos analisar por países. O que nós notamos, Que tanto
os investidores, os países investidores e os receptores. Nós notamos o peso que os Estados Unidos e a China têm na economia mundial. Verificamos que a China é o único país que não é desenvolvido e ele aparece entre os 10 maiores investidores mundiais, né? As transnacionais têm suas matrizes nos países de origem, tá, pessoal? Elas se instalam, né, e investem seu capital em troca do quê? Quando ela vai investir em um país, ela está pensando de obter alguma vantagem. Quais as vantagens, né? Mão de obra barata, isenção fiscal, mercado consumidor. Só que o controle, né, de tudo fica lá na matriz onde é a sua origem. A expansão das transnacionais foi acelerada pelo fenômeno da globalização, como nós já falamos, né, lá atrás, na década de 1990. Em 2015, o número de transnacionais chegou a quase 100 mil, com cerca de 930 mil filiais no exterior, que controlavam aproximadamente 74% do comércio mundial. Então, nós verificamos aqui o valor dos ativos das transnacionais no exterior, né, em 2015, e também os empregados, né, em milhões de pessoas, né, os empregados nas filiais dessas transnacionais. Vamos falar um pouquinho sobre a terceirização, gente, da economia. Bom, vamos lembrar, né, que o setor terciário ela está ligada ao comércio e todos os serviços. O setor terciário exige, em muitos casos, maior qualificação da mão de obra. Então, o que acontece? Acaba estimulando a elevação do nível educacional e também dando oportunidades, né, de mais empregos para cientistas, médicos, dentistas, advogados. Mas há, no entanto, setores da economia terciária com menor exigência de qualificação de mão de obra, como o comércio formal e também o informal. Prestação de serviço de limpeza, segurança, serviços de manobrista, né? Então, esses casos. O setor terciário, ele domina a maior parte da economia, tanto em países ricos quanto pobres, como podemos verificar aqui na tabelinha, né? Da parcela do PIB, gerada pelo setor terciário. Mas é importante percebermos que o processo não é igual nos dois grupos. Sabemos que nos países pobres, o grau de qualificação não é o mesmo dos países ricos. O que acontece é que nos países pobres tem uma grande oferta de subempregos temporários, com baixa qualificação, ocorrendo um inchamento, né, do setor terciário. A análise do comércio internacional permite entender melhor o grau de abertura econômica de cada país, as relações de dependência internacionais e também o endividamento externo de algumas nações. Temos hoje uma intensa e crescente inter-relação entre as nações. Vamos verificar aqui a tabela do comércio internacional, Mundo Comércio Internacional 2015, falando sobre a exportação e importação. Nós podemos verificar que mais de 70% do valor de tudo que o mundo subdesenvolvido exportou desde o começo do século XXI até 2015 corresponde a matérias-primas minerais, recursos energéticos e produtos agrícolas, enquanto nos países desenvolvidos
esse percentual não chega a 20%. Isto mostra a complementariedade, a interdependência quase absoluta entre dois grupos de países. Notamos, que os países desenvolvidos controlam a maior parte das transações, apesar do crescimento dos países desenvolvidos no setor nos últimos anos. Bom, vamos encerrar a nossa aula. Peço, por favor, para vocês lerem com bastante atenção, fazer a leitura das páginas 212 a 219, para poder, fazer as atividades. Bons estudos e até breve!